Pai, o senhor vai ficar melhor aqui. Eu não tenho condições de cuidar do senhor lá em casa. Foi isso que meu filho me disse quando me largou na porta daquele asilo. Nem esperou eu responder. Só deixou a mala no chão, deu meia volta e saiu andando. Nem um abraço, nem um olhar para trás. Meu nome é Arlindo Ferreira. Tenho 71 anos. Nasci em Governador Valadares, lá no interior de Minas Gerais. Filho de ferroviário e costureira. Gente pobre, mas gente honesta. Fui o primeiro da minha família a passar num concurso público. Entrei para o INSS com 22 anos e trabalhei 38 anos da minha vida lá dentro. Atendi gente, analisei processo, cuidei de aposentadoria dos outros. Nunca desviei um centavo. Nunca faltei com respeito. Me aposentei com dignidade. Casei com a Lourdes, que era professora. Tivemos um filho, o Marcelo, e demos tudo para ele. Tudo que a gente não teve. Antes de eu continuar contando essa história, quero agradecer a esse canal por me dar espaço para falar. E quero pedir para você que está me ouvindo agora. Se inscreve aí, deixa seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Todo dia tem uma história nova aqui, e sua presença faz diferença. Se essa história mexer com você, compartilha com alguém. Às vezes a gente precisa ouvir o que os outros passam para saber que não está sozinho. Agora deixa eu continuar. Quando ele me deixou ali, eu fiquei parado na recepção por uns bons minutos. Uma moça no balcão estava preenchendo ficha. Nome completo, data de nascimento, se eu tomava remédio controlado. Eu respondia, mas a cabeça estava longe. Estava pensando em como é que a gente chega num ponto desses. Como é que um homem que trabalhou a vida inteira, que criou um filho, que nunca deu trabalho para ninguém, acaba sendo esquecido assim? O quarto que me deram era pequeno. Cama de solteiro, um armário velho de madeira manchada, uma janela que dava para um pátio com mato crescido, cheiro de desinfetante misturado com comida requentada. Eu sentei na beira da cama e fiquei olhando para a mala que eu tinha trazido. Nem era minha mala. Era uma que estava encostada lá em casa. Ele pegou, jogou minhas roupas dentro de qualquer jeito e me trouxe. Nem perguntou se eu queria vir. Simplesmente apareceu numa quinta de manhã e disse que tinha arrumado uma vaga. Que era melhor assim. Que ele e a Andréia não tinham tempo de cuidar de mim. Que o Gabriel estava em idade de precisar de atenção. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos de quem trabalhou. Mãos de quem assinou o documento, carimbou papel, atendeu gente desesperada atrás de benefício. Mãos de quem segurou meu filho quando ele era bebê. Mãos de quem ensinou ele a andar de bicicleta. Mãos de quem pagou escola, faculdade, carro. E agora essas mãos estavam ali, paradas, inúteis, num quarto de asilo. Eu não chorei. Não sou homem de chorar fácil, mas senti uma coisa pesada no peito. Uma mistura de raiva com tristeza, com decepção. Meu filho tinha virado um estranho. Não sei quando foi que aconteceu. Talvez tenha sido aos poucos. Depois que ele casou com a Andréia. Depois que o Gabriel nasceu. Ou talvez tenha sido antes. Talvez eu só não quis enxergar. A Lourdes sempre dizia que eu era bonzinho demais com ele. Que eu passava a mão na cabeça. Que eu tinha que ser mais firme. Mas eu não conseguia. Ele era meu filho. Meu único filho. Eu queria que ele tivesse uma vida melhor que a minha. Queria que ele não precisasse ralar igual eu ralei. E olha onde isso me levou. A Lourdes morreu faz 5 anos. Câncer. Foi rápido. 6 meses. E ela se foi. Desde então, eu fiquei sozinho naquela casa em Contagem. Casa que eu e ela compramos quando eu ainda estava na ativa. Casa que a gente mobilou aos poucos com suor. Casa que a gente encheu de lembrança. E depois que ela se foi, a casa ficou vazia. Grande demais para mim sozinho. Silenciosa demais. Eu esperava que o Marcelo aparecesse mais, que ele sentisse falta, que ele quisesse estar perto. Mas não. Ele só aparecia quando precisava de alguma coisa. Quando o carro dele quebrava e ele queria que eu emprestasse dinheiro. Quando a Andréia queria que eu cuidasse do Gabriel porque eles iam viajar. Aí eu existia. Fora isso, eu era esquecido. Naquela primeira noite no asilo, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos dos outros quartos. Tosse, gemido, passos arrastados no corredor. Gente velha, gente cansada, gente abandonada igual eu. Pensei na minha vida. Pensei em tudo que eu fiz. Pensei em todas as escolhas que eu tomei. E me perguntei se valeu a pena.
Se valeu a pena trabalhar tanto. Se valeu a pena abrir mão de tanta coisa para dar conforto para o meu filho. Se valeu a pena ser honesto, ser correto, ser presente. Porque no final, eu estava ali, sozinho, largado. Como se nada do que eu fiz tivesse importado. No dia seguinte, acordei com o barulho de uma sineta. Café da manhã era às 7. Desci para o refeitório. Mesas compridas, cadeiras de plástico, gente calada comendo pão com margarina e tomando café ralo. Sentei num canto. Uma senhora de cabelo branco sentou do meu lado e tentou puxar conversa. Perguntou meu nome, quanto tempo fazia que eu estava ali. Eu respondi seco. Não queria conversa. Não queria fazer amizade. Eu só queria entender como é que eu tinha chegado naquele lugar. Passei o dia inteiro andando pelo asilo. Conheci o pátio, a sala de televisão, a enfermaria. Tudo simples, tudo velho, tudo cheirando a fim de linha. À tarde sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei olhando o portão. Fiquei imaginando se meu filho ia voltar, se ele ia se arrepender, se ele ia perceber o que tinha feito. Mas o portão continuou fechado e ele não voltou. No terceiro dia, era uma sexta-feira. Eu estava deitado no quarto depois do almoço quando meu celular tocou. Olhei para o visor. Era ele. Era o Marcelo. Meu coração disparou. Pensei que ele estava ligando para pedir desculpa, para dizer que tinha errado, para me buscar. Atendi. E a voz dele do outro lado da linha não era de arrependimento. Era de desespero. Pai, o senhor precisa me ajudar. Chegou uma intimação aqui em casa. Tem o nome do senhor no documento. A voz dele estava trêmula, nervosa. Eu fiquei calado por uns segundos, só ouvindo ele respirar do outro lado da linha. Ele continuou. Pai, o senhor está me ouvindo? É sério. Um oficial de justiça veio aqui. A Andréia quase teve um treco. O que é isso? O que o senhor fez? O que eu fiz? Essa foi a pergunta dele. Não foi, pai, como o senhor tá? Não foi, pai, eu errei em ter te deixado lá. Não. Foi, o que o senhor fez? Como se eu tivesse aprontado alguma coisa. Como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. Respirei fundo. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma calma que vem quando a gente finalmente entende quem tá do nosso lado e quem não tá. Falei devagar. Marcelo, eu tô bem. Obrigado por perguntar. O asilo tá ótimo. Comida boa, cama confortável, todo mundo muito atencioso. Que bom que você se preocupou em saber como eu tô. Ele ficou em silêncio. Acho que não esperava isso. Acho que esperava que eu fosse responder desesperado igual ele, que eu fosse correr para resolver o problema dele. Mas não. Eu não ia. Não dessa vez. Ele limpou a garganta e tentou de novo. Pai, desculpa, mas é sério. Tem um documento aqui dizendo que o senhor é proprietário de não sei o quê e que tem uma questão judicial envolvendo bens. Eu preciso entender o que é isso, porque se tiver algum problema, pode cair na minha conta também. O senhor sabe disso? Proprietário. Bens. Questão judicial. Eu quase sorri. Quase. Porque finalmente as coisas estavam começando a andar. Finalmente o que eu tinha planejado estava saindo do papel. Mas eu não ia entregar nada de mão beijada. Não para ele. Não depois do que ele fez comigo. Falei. Marcelo, eu trabalhei 38 anos da minha vida. Fui funcionário público, homem sério. Você acha mesmo que eu ia fazer alguma coisa errada? Alguma coisa ilegal? Não, pai, não é isso. Mas então o que é? Por que veio uma intimação com o nome do senhor? Ele estava ficando impaciente. Eu podia ouvir na voz. Podia sentir a irritação dele crescendo. E eu deixei. Deixei ele ficar irritado. Deixei ele sentir um pouquinho do que eu tinha sentido quando ele me largou naquele lugar. Olha, Marcelo, eu não sei do que você está falando. Intimação? Eu não recebi nada. Eu tô aqui no asilo, lembra? Foi você que me trouxe. Foi você que disse que eu ia ficar melhor aqui. Então agora eu tô aqui, quieto, sem dar trabalho para ninguém. Ele suspirou. Um suspiro pesado, carregado. Pai, pelo amor de Deus, não complica. Eu preciso da sua ajuda. Preciso que o senhor me explique o que está acontecendo. Isso pode afetar a minha vida, a vida da minha família, a vida da família dele. Engraçado como ele falava como se eu não fizesse parte dessa família, como se eu fosse um estranho, um problema, algo separado. Eu senti aquela calma de novo, aquela clareza. Falei. Marcelo,
Quando você me deixou aqui, você disse que não tinha condições de cuidar de mim, que sua vida era muito corrida, que o Gabriel precisava de atenção. Você lembra disso? Silêncio do outro lado. Eu lembro muito bem, porque foi a primeira vez na vida que eu me senti um estorvo, um peso, algo que você precisava tirar do caminho. Pai, eu não quis dizer isso desse jeito. Eu não deixei ele terminar. Você só o quê, Marcelo? Só achou mais fácil me largar num asilo do que ter que olhar para mim todo dia? Só achou que eu não ia fazer falta? Que eu ia ficar quieto aqui esperando você lembrar que eu existo? A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro. Pai, eu tava sem opção. A Andréia trabalha, eu trabalho, o Gabriel tem escola, tem futebol, tem um monte de coisa. A gente não conseguia dar conta de tudo e ainda cuidar do Senhor, cuidar de mim, como se eu fosse uma criança, como se eu fosse incapaz. Eu que cuidei dele a vida inteira. Eu que paguei cada conta, cada mensalidade, cada roupa, cada brinquedo. E agora eu era o problema. Eu era o fardo. Falei. Então tá bom, Marcelo. Você fez sua escolha. Agora vai ter que lidar com as consequências. E desliguei o telefone. Desliguei na cara dele. Coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fiquei ali sentado na beira da cama, segurando o celular na mão. O coração estava acelerado, as mãos tremendo um pouco. Não de medo, não de arrependimento, mas de uma sensação estranha, uma mistura de alívio com raiva. Alívio porque finalmente eu tinha colocado um limite. Raiva porque eu precisava ter chegado nesse ponto para fazer isso. O telefone tocou de novo. Era ele. Eu não atendi. Tocou mais 3 vezes seguidas. Eu deixei tocar. Deixei ele sentir o gostinho de ser ignorado, de ligar e não ser atendido, de precisar de alguém e não ter resposta. Levantei e fui até a janela do quarto. Lá fora o sol estava começando a se pôr. O pátio do asilo estava vazio. Só tinha um gato laranja passeando entre os bancos. Pensei na Lourdes. Pensei no que ela diria se tivesse viva. Ela provavelmente ia dizer que eu estava sendo duro demais, que ele era meu filho, que eu tinha que perdoar. Mas ela não estava aqui para ver o que ele fez. Ela não estava aqui para sentir o que eu senti quando ele me deixou naquele lugar. E talvez, só talvez, ela entendesse. Talvez ela dissesse que eu estava certo. Que chegou a hora de eu parar de ser bonzinho. De parar de passar a mão na cabeça. Mais tarde, na hora do jantar, desci para o refeitório. A mesma senhora de cabelo branco de antes sentou do meu lado de novo. Dessa vez ela não tentou puxar conversa. Só me olhou e deu um meio sorriso. Como se soubesse. Como se sentisse que alguma coisa tinha mudado em mim. Comi em silêncio. Arroz, feijão, um pedaço de carne dura. Nada muito especial. Mas eu comi. Porque eu precisava manter a cabeça no lugar. Precisava estar inteiro para o que vinha pela frente. Voltei para o quarto e deitei. O celular tinha mais 7 chamadas perdidas. Todas do Marcelo. E uma mensagem. Pai, por favor, me atende. A gente precisa conversar. Eu li a mensagem. E não respondi. Porque agora quem ia ditar o ritmo das coisas era eu, não ele. No sábado de manhã acordei com o mesmo barulho de sempre. A sineta. O arrastar de chinelo no corredor. O cheiro de café velho. Desci para o refeitório e peguei meu pão com margarina. Sentei no mesmo canto de sempre. A rotina de asilo é assim. Tudo igual. Tudo previsível. Mas por dentro eu estava diferente. Tinha uma coisa acesa em mim que não estava lá antes. Uma certeza. Uma decisão tomada. Não ia mais ser o velho bonzinho que aceita tudo calado. Enquanto comia, fiquei pensando em como tudo começou a desandar com o Marcelo. Não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos. Quando ele tinha uns 15 anos, eu e a Lourdes fizemos um sacrifício grande. Vendemos o carro que a gente tinha, um Chevette 87 vermelho que eu adorava. A gente vendia aquele carro porque o Marcelo tinha passado num colégio particular bom, um colégio caro, e a mensalidade era alta demais para a gente pagar com o salário normal. Então vendemos o carro. Passei 3 anos indo para o trabalho de ônibus, acordando 1 hora mais cedo, voltando para casa no aperto. Tudo para ele ter educação boa, tudo para ele ter chance de ser alguém na vida. Quando ele se formou no colegial, eu perguntei se ele lembrava do sacrifício que a gente tinha feito. Ele deu de ombros e disse que não lembrava de carro nenhum, que era pequeno demais. E foi aí que eu percebi que todo o sacrifício que a gente fazia sumia na memória dele, virava nada.
Um senhor sentou na minha frente. Cabelo todo branco, óculos fundo de garrafa, mãos trêmulas segurando a xícara de café. Ele me olhou e deu um sorriso torto. Você é novo aqui, né? Eu concordei com a cabeça. Faz quanto tempo? Falei que fazia 4 dias. Ele assentiu devagar, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. No começo é difícil. A gente fica esperando alguém vir buscar. Fica achando que foi um mal-entendido, que a família vai aparecer e dizer que errou. Mas não vem ninguém. Aí, a gente entende. Olhei para ele. Entende o quê? Ele deu outro gole no café. Que a gente é só um peso. Um problema que eles resolveram. E não adianta ficar esperando. Tem que seguir. Terminei de comer em silêncio. Voltei para o quarto. O celular tinha mais 2 chamadas perdidas do Marcelo. E outra mensagem. Pai, vou aí te ver hoje à tarde. A gente precisa conversar. Eu li e joguei o celular na cama. Deixa vir, deixa ele vir. Ia ser interessante ver a cara dele. Ver o que ele ia dizer. Como ele ia tentar me convencer. Fiquei olhando para o teto, pensando, relembrando. Quando o Marcelo fez 20 anos, eu dei de presente para ele um carro. Não era novo. Era um Palio 98, mas estava conservado, funcionando bem. Eu tinha juntado dinheiro durante 2 anos para comprar aquele carro. 2 anos tirando de onde não tinha. Economizando no almoço. Deixando de comprar roupa nova. Tudo para dar aquele presente para ele. No dia que eu entreguei a chave, ele mal agradeceu. Olhou para o carro, deu uma volta e disse que era legal, mas que ele queria um mais novo. Que aquele era velho. A Lourdes viu minha cara e puxou ele de canto. Conversou. Ele voltou, me abraçou rápido e disse obrigado. Mas eu sabia. Sabia que no fundo ele não tinha dado valor. Sabia que para ele aquilo era pouco. Era menos do que ele merecia. Às 3 da tarde, bateram na porta do quarto. Era uma das enfermeiras. Baixinha, simpática, uniforme azul. Ela me avisou que tinha visita. Eu já sabia quem era. Desci devagar. Passei pelo corredor, pela sala de televisão onde uns velhos assistiam a algum programa de auditório e cheguei na recepção. Lá estava ele, o Marcelo, de pé, mãos no bolso, olhando para o celular. Quando me viu, guardou o aparelho e veio na minha direção. Tentou sorrir. Não conseguiu direito. Oi, pai. Eu não respondi. Só olhei para ele. Ele engoliu seco. Vamos conversar lá fora? Tem um banco ali no pátio. A gente saiu. Sentamos no banco debaixo da árvore. O mesmo banco que eu tinha ficado no primeiro dia. Ele cruzou os braços. Respirou fundo. Pai, eu vim aqui porque a gente precisa resolver isso. Essa intimação que chegou lá em casa tá me deixando louco. Eu não sei o que é. Não sei o que o senhor tem. Mas preciso saber. Porque se tiver algum problema, pode respingar na minha vida. E eu não posso deixar isso acontecer. Continuei calado, só olhando para ele, esperando. Ele continuou. O documento fala de propriedade, de bens, de inventário. Tem o nome do senhor e o nome da minha mãe. E agora eu preciso ir lá no fórum resolver isso. Mas eu não sei nem por onde começar. Eu deixei o silêncio ficar pesado entre a gente. Deixei ele se remexer no banco. Deixei ele sentir o desconforto. Finalmente falei. Marcelo, você sabe onde eu tô agora? Ele franziu a testa. Como assim? Falei devagar. Eu tô num asilo. Você me trouxe aqui faz 4 dias. Me deixou aqui como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. E agora você aparece porque precisa de alguma coisa. Porque tem um problema que eu posso resolver. Não porque você se importa comigo. Não porque você quer saber como eu tô. Mas porque você precisa da minha ajuda. Ele abaixou a cabeça. Ficou olhando para o chão. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei que não foi certo ter trazido o senhor aqui desse jeito. Mas eu estava desesperado. Eu não estava dando conta. A Andréia estava me cobrando. O Gabriel estava precisando de atenção. E o senhor? O senhor estava ficando difícil, pai. Eu senti o sangue subir. Ficando difícil? Difícil como, Marcelo? Porque eu paguei as minhas contas. Cuidei da minha casa. Não dei trabalho para ninguém. O que eu fiz de tão difícil para você me jogar aqui? Ele levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. O senhor estava sozinho, pai. Aquela casa grande, vazia. O senhor não conversava com ninguém. Não saía. Ficava trancado lá dentro. Eu achei que aqui o senhor ia ter companhia. Ia ter gente da sua idade. Ia ser melhor. Eu quase ri. Quase.
Melhor para quem, Marcelo? Para mim ou para você? Ele ficou sem resposta. E eu continuei. Você quer saber da intimação? Quer saber o que é? Então vai ter que esperar. Porque agora quem decide quando a gente conversa sou eu, não você. Levantei do banco. Deixei ele sentado ali, sozinho, com a cara de quem acabou de levar um tapa. Voltei pro asilo. Subi pro quarto, fechei a porta. E pela primeira vez em muito tempo, me senti no controle. No domingo de manhã, eu estava no pátio sentado debaixo da árvore, quando a enfermeira veio me chamar de novo. Seu Arlindo, tem visita. Olhei para ela com desconfiança. Quem é? Ela deu de ombros. Uma senhora e um menino. Meu coração apertou. Eu sabia quem era. A Andréia e o Gabriel. Levantei devagar. Fui até a recepção. E lá estavam eles. A Andréia de braços cruzados, cara fechada. E o Gabriel ao lado dela, olhando para o chão. Quando o menino me viu, os olhos dele brilharam. Ele deu um passo na minha direção, mas a mãe segurou o braço dele, firme. A Andréia falou primeiro, voz dura. Seu Arlindo, a gente precisa conversar. O Marcelo me contou o que aconteceu ontem. Me contou que o senhor não quis ajudar. E eu vim aqui porque isso não pode ficar assim. Olhei para ela. Depois para o Gabriel. O menino estava com os olhos baixos, envergonhado, usado como peça de negociação. Como sempre, falei. Andréia, eu não tenho nada para conversar com você. Se o Marcelo quer falar comigo, ele sabe onde eu tô. Ela soltou uma risada curta, sem graça. Sabe onde o senhor tá? Claro que ele sabe. Foi ele que te trouxe. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque, sinceramente, cuidar de sogro não estava nos meus planos. Senti o sangue ferver, mas me segurei. Não ia dar o gostinho para ela de me ver perder a linha. Respirei fundo. Que bom que você é sincera. Pelo menos agora eu sei o que você pensa de mim. Ela continuou. O senhor acha que o Marcelo não tem coração? Que ele não sofreu com isso? Ele sofreu sim, mas a gente não tinha opção. A gente não podia largar tudo para ficar cuidando do senhor. A vida não para, seu Arlindo. A gente tem conta para pagar. Tem filho para criar. E o senhor sozinho naquela casa grande, sem fazer nada. Era um desperdício. Aqui o senhor tem cuidado. Tem gente olhando pelo senhor. É melhor assim. Olhei para o Gabriel. Ele ainda estava de cabeça baixa. Não olhava para mim. Falei baixo. Gabriel, você tá bem? Ele levantou os olhos. E eu vi. Vi a tristeza ali. A confusão. Ele abriu a boca para falar, mas a Andréia cortou. Ele tá ótimo. A gente só veio aqui porque o senhor precisa resolver essa confusão da intimação. O senhor não tem direito de complicar a vida da gente. Se o senhor tem bens, se tem alguma coisa em nome do senhor, a gente precisa saber. Porque se der problema, quem vai se ferrar é o Marcelo. E eu não vou deixar isso acontecer. Dei um passo para frente. Olhei nos olhos dela. Andréia, desde o dia que você casou com meu filho, você fez questão de me afastar, de me fazer sentir que eu não era bem-vindo. Toda vez que eu ia visitar vocês, você arrumava desculpa. Dizia que estava cansada, que tinha compromisso, que o Gabriel estava com lição. Toda vez. Até que eu parei de ir. Parei de insistir. Porque eu entendi. Entendi que para você eu era um estorvo, um velho chato que atrapalhava a vida perfeita que você queria ter. Ela abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Continuei. Você sabe o que eu fiz quando o Gabriel nasceu? Eu e a Lourdes pagamos o enxoval inteiro. Berço, carrinho, roupa, fralda, tudo. Porque o Marcelo tinha acabado de comprar apartamento e estava sem dinheiro. A gente tirou da poupança que tinha guardado para uma viagem que a gente ia fazer. Uma viagem que a Lourdes sonhava. Cancelamos tudo. Demos o dinheiro para vocês. E sabe o que você disse? Você disse que era obrigação de avô ajudar, que a gente tinha que fazer isso. A Andréia desviou o olhar. Eu vi que acertei. Vi que ela lembrava. Continuei. Quando o Gabriel fez 5 anos e vocês quiseram colocar ele numa escola particular, cara, quem pagou a matrícula? Fui eu, porque vocês tinham parcelado um carro novo e não tinha sobrado dinheiro. Fui eu de novo. Sempre eu. Sempre a Lourdes. Sempre a gente abrindo mão de alguma coisa para ajudar vocês. E agora você vem aqui com o meu neto me cobrar? Me cobrar o quê? Eu não devo nada para você. Nada. O Gabriel começou a chorar baixinho. Lágrima escorrendo no rosto. Ele olhou para mim. Vou... A Andréia puxou ele pelo braço. Vamos embora, Gabriel. Aqui não vai dar em nada.
Mas o menino não se mexeu. Ele me olhava. E eu via nele o mesmo olhar que o Marcelo tinha quando era criança. Antes de tudo isso. Antes dele virar o homem que se tornou. O Gabriel puxou o braço, soltou da mão da mãe e veio correndo para mim. Me abraçou. Forte. Com desespero. Vô, eu sinto saudade. Eu não queria que o senhor tivesse vindo para cá. Eu pedi para o meu pai não fazer isso. Mas ele não me escutou. Segurei o menino. Senti o corpo dele tremendo. Senti o choro dele molhando minha camisa. E por um segundo, pensei em ceder. Pensei em resolver tudo. Em voltar para casa. Em perdoar. Mas aí eu lembrei. Lembrei de tudo. De cada humilhação. De cada desprezo. De cada vez que eu fui tratado como nada. E aí eu não pude. Não pude voltar atrás. Afastei o Gabriel com cuidado. Olhei para ele. Gabriel, eu sei que você não tem culpa de nada disso. Você é uma criança. Mas seu pai tomou uma decisão. E agora ele vai ter que lidar com isso. Olhei para Andréia. Leva ele embora. E diz para o Marcelo que quando ele quiser conversar de verdade, quando ele estiver pronto para me ouvir, ele sabe onde eu tô. A Andréia pegou o Gabriel pela mão e saiu. O menino olhava para trás, chorando, me chamando. Vô, vô. A voz dele foi sumindo conforme eles se afastavam. E eu fiquei ali, parado, sentindo o peito apertado, sentindo uma dor que não era só minha, era dele também. Mas eu não podia fraquejar. Não agora. Voltei para o quarto, sentei na cama. E pela primeira vez desde que tinha chegado ali, eu chorei. Chorei porque doía. Doía ver o Gabriel daquele jeito. Doía saber que eu estava machucando ele também. Mas eu precisava fazer isso. Precisava que o Marcelo entendesse. Entendesse que escolhas têm consequências e que dessa vez ele não ia sair ileso. Na segunda-feira de manhã, eu estava no refeitório tomando café quando a enfermeira veio me chamar de novo. Seu Arlindo, tem um homem de terno aqui querendo falar com o senhor. Disse que é advogado. Levantei da mesa. Deixei o pão pela metade. Fui até a recepção. E lá estava ele. Um homem de uns 40 anos, terno cinza, pasta de couro na mão, cabelo engomado, óculos de armação fina. Ele estendeu a mão. Senhor Arlindo Ferreira, confirmei. Sou o Dr. Renato Campos, advogado do escritório Campos e Associados. O senhor solicitou minha visita? Dei um aperto firme na mão dele. Solicitei. Vamos conversar lá fora. A gente saiu para o pátio. Sentamos no banco. Ele abriu a pasta. Tirou uns papéis. Senhor Arlindo, vim aqui para atualizar o senhor sobre o andamento do processo. A intimação foi entregue conforme o senhor pediu, no endereço do seu filho, Marcelo Ferreira. Ele tem 15 dias para se manifestar. Depois disso, o processo segue para o próximo estágio. Olhei para os papéis. Reconheci minha assinatura ali. Reconheci as datas. Tudo que eu tinha planejado estava saindo como eu queria. Falei. E ele entrou em contato com o escritório? O advogado balançou a cabeça. Ainda não. Mas é comum que as pessoas demorem um pouco. Ficam em choque. Tentam entender. Geralmente ligam na segunda semana. Encostei no banco. Respirei fundo. Olhei para o céu. Estava nublado. Parecia que ia chover. Falei. Doutor Renato, o senhor acha que eu estou fazendo a coisa certa? Ele me olhou. Guardou os papéis. Senhor Arlindo, eu não estou aqui para julgar se o senhor está certo ou errado. Eu estou aqui para garantir que o processo legal seja seguido. Mas posso dizer uma coisa? O senhor não é o primeiro pai que eu atendo numa situação dessas. Infelizmente, abandono de idoso é mais comum do que a gente imagina. E o senhor está usando o que a lei oferece para se proteger. Isso não é vingança. É justiça. Justiça. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Será que era isso mesmo? Justiça? Ou era só raiva? Só mágoa? Eu não sabia mais. Só sabia que eu não podia voltar atrás. Não agora. O advogado continuou. O senhor quer que eu adiante alguma coisa? Quer que eu entre em contato com seu filho? Às vezes, uma conversa intermediada ajuda. Pensei por um segundo, mas disse não. Não, deixa do jeito que tá. Se ele quiser falar, ele sabe onde me encontrar. O Dr. Renato assentiu. Fechou a pasta. Entendido. Qualquer novidade, eu ligo para o senhor. E se o senhor precisar de mim, é só ligar. Ele se levantou. Apertou minha mão de novo. E foi embora. Fiquei sentado ali, sozinho, pensando.
A Lourdes sempre dizia que eu era muito sentimental, que eu guardava mágoa, que eu tinha dificuldade de perdoar. E talvez ela tivesse razão. Mas ela também nunca passou pelo que eu passei. Ela morreu antes de ver o filho dela, o filho que ela criou com tanto amor, me tratar como lixo. Ela morreu antes de ver ele me abandonar. E talvez, se ela tivesse visto, ela entenderia. Talvez ela também fizesse o que eu tô fazendo. Levantei do banco, voltei pro asilo, subi pro quarto, sentei na cama e comecei a lembrar de como tudo começou, de como eu cheguei até aqui. Faz 6 meses eu estava em casa sozinho quando recebi uma ligação. Era do Marcelo. Ele perguntou se eu tinha algum dinheiro guardado. Disse que estava precisando, que tinha uma oportunidade de investimento, que ia dar retorno bom. Perguntei quanto ele precisava. Ele disse 15 mil. Eu tinha esse dinheiro. Tinha juntado ao longo dos anos. Aposentadoria, economia, umas aplicações pequenas. Era meu colchão de segurança. Era o que eu guardava para emergência. Mas eu dei, transferi para ele, porque era meu filho, porque ele disse que ia devolver, que era só um empréstimo, que em 3 meses ele pagava. Passaram-se 3 meses. Eu liguei, perguntei do dinheiro. Ele disse que o investimento não tinha dado certo, que ele tinha perdido tudo, que não tinha como me devolver, e desligou na minha cara. Fiquei lá, segurando o telefone, sem acreditar. 15 mil reais. 6 meses de aposentadoria. Sumiu. E ele nem pediu desculpa. Foi nessa época que eu comecei a pensar. Comecei a juntar os pedaços. Comecei a perceber o padrão. Toda vez que ele precisava de alguma coisa, eu existia. Toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu era esquecido. Quando a Lourdes estava doente, nos últimos meses de vida, ele visitou ela 2 vezes. 2. Sempre com desculpa. Sempre com trabalho. Sempre com alguma coisa mais importante. E a Lourdes, coitada, sempre defendendo ele, sempre dizendo que ele estava ocupado, que ele era novo, que tinha a vida dele. Mas eu sabia que ele simplesmente não se importava. E quando ela morreu, ele foi no velório, ficou meia hora e foi embora. Disse que tinha que trabalhar no dia seguinte, que não podia ficar. Me deixou lá, sozinho, velando minha esposa, a mulher que deu a vida por ele. Foi depois disso que eu procurei o advogado. Foi depois disso que eu comecei a me preparar. Porque eu sabia que uma hora ou outra ele ia tentar fazer alguma coisa comigo. Ia tentar me tirar da jogada. E eu não ia deixar. Não ia deixar ele ficar com tudo que eu e a Lourdes construímos. Não ia deixar ele se dar bem depois de tudo que ele fez. Então eu agi. Tomei providências. Organizei documentos. Fiz um planejamento. E quando ele me trouxe para o asilo, eu já estava pronto, já sabia o que fazer. E agora, as coisas estavam acontecendo. A intimação tinha chegado. O processo tinha começado, e ele ainda não fazia ideia do que estava vindo. Deitei na cama, fechei os olhos, e pela primeira vez em dias, dormi tranquilo. Porque eu sabia que agora eu não era mais a vítima. Agora eu era quem estava no controle. Na terça-feira à tarde, eu estava mexendo nas minhas coisas quando encontrei uma caixinha de sapato no fundo da mala. Era uma caixa velha, amarelada, com elástico em volta. Eu tinha trazido do guarda-roupa de casa sem nem olhar direito. Sentei na cama. Tirei o elástico. Abri. E lá dentro tinha foto. Muita foto. Fotos antigas. Eu e a Lourdes no dia do casamento. Ela de vestido simples, eu de terno emprestado. Sorriso no rosto. Esperança nos olhos. Tinha foto do Marcelo bebê, dele dando os primeiros passos, dele no primeiro dia de aula, dele formando no colegial. Eu peguei uma foto específica. Era do aniversário de 15 anos dele. A gente tinha feito uma festa pequena lá em casa, churrasco no quintal, alguns amigos dele. A Lourdes tinha feito bolo. Eu tinha comprado refrigerante. Tudo simples, mas feito com amor. Na foto, eu estava com o braço em volta dele. Ele sorria. Parecia feliz. Parecia que a gente era uma família de verdade. Lembrei desse dia. Lembrei que nessa época, o Marcelo ainda era diferente. Ainda conversava comigo. Ainda me procurava. A gente assistia futebol junto. A gente almoçava junto no domingo. Ele me contava das coisas dele, da escola, das meninas que ele gostava, dos planos que ele tinha. E eu ouvia tudo, prestava atenção, dava conselho quando ele pedia, fazia piada. A gente ria.
Mas tudo mudou quando ele entrou na faculdade. Conheceu gente diferente, gente com mais dinheiro, gente que viajava, que tinha carro do ano, que morava em apartamento grande. E aí ele começou a ter vergonha da gente. Vergonha da nossa casa simples, vergonha do meu carro velho, vergonha do jeito que a gente era. Uma vez, ele estava namorando uma menina da faculdade, uma menina de família rica. Ele marcou de trazer ela para conhecer a gente. A Lourdes ficou animada, limpou a casa inteira, fez comida especial, arrumou tudo. E no dia, ele ligou. Disse que não ia mais trazer, que tinha mudado de ideia, que ia apresentar ela pra gente outro dia. Mas esse outro dia nunca chegou. E eu soube depois, por um primo dele, que ele tinha dito pra menina que os pais dele moravam longe, que era difícil de visitar. Ele mentiu. Mentiu porque tinha vergonha. Continuei mexendo na caixa. Achei uma cartinha. Era da Lourdes, escrita à mão, com a letra tremida dela dos últimos meses de vida. Abri com cuidado. Li. Arlindo, meu amor, se você tá lendo isso, é porque eu já fui. Eu queria te dizer que você é o melhor homem que eu conheci, que você sempre foi bom, sempre foi justo, e que o Marcelo, mesmo com todos os defeitos dele, é nosso filho. E filho da gente a gente não abandona, mesmo quando eles abandonam a gente. Promete pra mim que você vai tentar perdoar ele, que você vai continuar sendo quem você é. Não deixa a mágoa te consumir. Eu te amo. Sempre vou te amar. Fechei a carta. Segurei ela contra o peito. Senti as lágrimas virem. Porque ela estava errada. Ela estava errada em achar que eu tinha que perdoar. Perdoar o quê? Perdoar ele ter me abandonado? Perdoar ele ter me tratado como nada? Não, eu não ia perdoar. Não dessa vez. O celular tocou. Olhei para o visor. Número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz baixa, quase sussurrada. Vô, é o Gabriel. Meu coração apertou. Gabriel? Filho, o que você tá fazendo? Sua mãe sabe que você tá me ligando? Ele falou rápido. Não, ela foi no mercado. Meu pai tá trabalhando. Eu peguei o telefone da casa e liguei. Eu guardei o número do celular do senhor. Respirei fundo. Gabriel, você não devia estar fazendo isso. Ele começou a chorar. Vô, eu tô com saudade. Eu queria ir te visitar de novo, mas minha mãe não deixa. Ela disse que o senhor tá bravo, que o senhor não quer ver a gente. Fechei os olhos, senti o peso daquilo tudo. O Gabriel não tinha culpa. Ele era só uma criança. Uma criança no meio de uma guerra que ele não criou. Falei devagar. Gabriel, eu não tô bravo com você. Nunca vou tá. O problema é entre mim e seu pai. Você entende? Ele soluçou. Mas eu não quero que o senhor fique sozinho naquele lugar. Eu queria que o senhor voltasse para casa. Eu queria que a gente voltasse a tomar sorvete junto. Lembra quando a gente ia na sorveteria todo sábado? Eu lembrava. Claro que eu lembrava. Era uma das poucas coisas boas que ainda restavam. Eu buscava o Gabriel na escola às vezes. Levava ele para tomar sorvete. A gente conversava. Ele me contava das coisas dele, dos amigos, dos jogos que ele jogava. E eu ouvia. Prestava atenção. Fazia as perguntas certas. Era o que um avô fazia. Mas isso acabou. Acabou porque a Andréia começou a inventar desculpa. Dizia que o Gabriel tinha compromisso, que tinha lição, que estava cansado. Até que eu parei de oferecer. Gabriel, escuta aqui. Eu preciso que você seja forte agora. Seu pai fez uma escolha. E eu também fiz a minha. E às vezes, as pessoas que a gente ama decepcionam a gente. Mas isso não significa que a gente para de amar. Entende? Ele ficou em silêncio. Depois falou. Eu não entendo, vô. Eu só sei que eu sinto falta do senhor. Minha voz falhou. Eu também sinto falta de você, meu neto. Mas agora não é a hora. Seu pai precisa aprender algumas coisas. E quando ele aprender, quando tudo isso passar, a gente volta a tomar sorvete. Eu prometo. Ele não disse mais nada. Só chorou baixinho. Até que ouvi um barulho do outro lado. Uma porta abrindo. E a voz da Andréia ao longe. Gabriel, com quem você tá falando? O menino sussurrou rápido. Tenho que desligar, vô. Tchau. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, olhando para a foto do Marcelo criança, olhando para a carta da Lourdes e me perguntando se eu estava fazendo a coisa certa, se eu não estava exagerando, se eu não estava machucando quem não merecia ser machucado. Mas aí eu lembrei. Lembrei de tudo que eu passei, de todas as vezes que eu fui humilhado, esquecido,
tratado como nada. E a raiva voltou. Voltou com força. Não, eu não estava exagerando. Eu estava fazendo justiça. E se o Gabriel estava sofrendo, a culpa não era minha. Era do pai dele. Dele que me colocou nessa situação. Dele que escolheu me abandonar. Guardei a foto e a carta de volta na caixa. Fechei. Coloquei o elástico. E guardei tudo no fundo da mala de novo. Porque eu não podia fraquejar. Não podia deixar o sentimento atrapalhar. Tinha que seguir em frente. Até o fim. Na quarta-feira à noite, depois do jantar, eu estava na sala de televisão quando um senhor sentou do meu lado. Era o mesmo que tinha conversado comigo no refeitório uns dias atrás. O de óculos fundo de garrafa. Ele apontou para o noticiário que passava na TV. Só notícia ruim, né? Concordei com a cabeça. Ficamos uns minutos em silêncio. Até que ele falou. Você ainda está esperando ele voltar? Olhei para ele. Quem? Ele sorriu. Um sorriso triste. Seu filho. Eu vi ele aqui no sábado. Vi a mulher dele domingo. Vi o neto. E vi você mandar eles embora. Tô certo? Respirei fundo. Não mandei embora. Só não cedi. Ele assentiu. Entendo. Eu também não cedi. Faz 8 anos que eu tô aqui. Meu filho me visitou 3 vezes nesses 8 anos. 3. E das 3, ele ficou menos de meia hora. Sempre com pressa. Sempre com algum lugar melhor para estar. Olhei para ele. Pro rosto cansado. Pros olhos fundos. E você se arrepende de não ter cedido? Ele pensou um pouco. Não. Porque ceder seria mentir para mim mesmo. Seria fingir que tá tudo bem quando não tá. E eu já passei da idade de fingir. A gente chega numa fase da vida que só resta a verdade. E a verdade é que eles não se importam. E a gente precisa aceitar isso. Mas será que eu já tinha aceitado? Será que eu estava pronto para aceitar que meu filho simplesmente não ligava? Que tudo que eu fiz, tudo que eu dei, não significava nada? O velho continuou. Só toma cuidado com uma coisa. A raiva. A raiva consome. E quando ela consome, você deixa de viver. Deixa de aproveitar o que ainda tem. E no final, você perde 2 vezes. Perde o filho e perde você mesmo. Ele se levantou. Bateu no meu ombro. Mas você parece ser mais esperto que eu. Espero que você consiga fazer o que eu não consegui. E foi embora. Me deixou ali, pensando. Será que eu estava deixando a raiva me consumir? Será que eu estava perdendo eu mesmo no meio disso tudo? No dia seguinte, quinta-feira, eu estava no quarto lendo um jornal velho quando bateram na porta. Abri. Era a enfermeira. Seu Arlindo, seu filho está aqui. Ele disse que não vai embora até o senhor falar com ele. Suspirei. Desci. E lá estava o Marcelo, de pé na recepção. Dessa vez ele não estava de terno. Estava de bermuda e camiseta. Olheiras embaixo dos olhos. Barba por fazer. Ele parecia cansado. Acabado. Quando me viu, veio até mim. Pai, a gente precisa conversar. De verdade. Sem briga, sem discussão. Só conversar. Saímos para o pátio. Sentamos no banco. Ele ficou olhando para o chão por um tempo. Depois falou. Pai, eu não sei o que o senhor está planejando. Não sei o que é essa intimação. Não sei o que o senhor tem. Mas eu estou desesperado. Não consigo dormir. Não consigo trabalhar. A Andréia está enlouquecendo. O Gabriel chora toda noite. E eu sei. Eu sei que a culpa é minha. Eu sei que eu errei. Que eu nunca devia ter trazido o senhor para cá. Que eu devia ter dado um jeito. Mas eu não sabia mais o que fazer. Ele colocou a mão no rosto. E eu percebi. Percebi que ele estava tentando não chorar. Ele continuou. O senhor acha que foi fácil para mim? Acha que eu não sofri? Eu sofri, pai. Muito. Mas eu achei que estava fazendo o melhor para o senhor. Eu juro que achei. Olhei para ele. Para o homem que ele tinha se tornado. E tentei encontrar algum traço daquele menino que eu criei. Daquele menino da foto. Mas não achei. Falei. Marcelo, você realmente acredita nisso? Que me trazer para cá foi o melhor para mim? Ele levantou a cabeça. Eu não sei, pai. Eu estava confuso. Estava sobrecarregado. E a Andréia... Eu interrompi. A Andréia o quê? A Andréia mandou? Foi ela que decidiu? Ele ficou em silêncio. E eu entendi. Entendi tudo. Não tinha sido só ideia dele. Tinha sido ela. Ela que plantou a ideia. Ela que convenceu. Mas no final, a escolha foi dele. Dele que concordou. Dele que me trouxe. Dele que me abandonou. Respirei fundo. Marcelo,
Você sabe o que eu sempre te ensinei? Ele balançou a cabeça. Eu sempre te ensinei que homem de verdade assume suas escolhas. Não joga a culpa nos outros. Não arruma desculpa. Você fez uma escolha. Agora tem que arcar com as consequências. Ele olhou para mim. Que consequências, pai? Me explica o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Pensei se devia contar. Se devia entregar tudo agora. Mas decidi que não. Ainda não era a hora. Você vai descobrir. No tempo certo. E quando descobrir, vai entender. Ele ficou nervoso. Pai, isso não é justo. O senhor não pode fazer isso comigo. Levantei do banco. Olhei para ele de cima. Não é justo? Você quer falar de justiça comigo, Marcelo? Justiça é um pai trabalhar a vida inteira, dar tudo para o filho e ser esquecido quando fica velho? É isso que é justiça? Ele se levantou também. Eu não esqueci do senhor. Dei um passo para frente. Não? Então me diz. Quando foi a última vez que você me visitou antes de me trazer para cá? Quando foi a última vez que você ligou só para saber se eu estava bem? Quando foi a última vez que você se importou? Ele ficou sem resposta. E eu continuei. Sabe quando foi? Nunca. Você só aparecia quando precisava de alguma coisa. Quando precisava de dinheiro, de favor, de ajuda. Aí eu existia. Fora isso, eu era invisível. Ele abaixou a cabeça de novo. Falou baixo. Pai, me desculpa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu tô pedindo uma chance. Uma chance de consertar. De fazer diferente. Olhei para ele. Senti um aperto no peito. Porque parte de mim queria acreditar. Queria dar essa chance. Mas a outra parte, a parte que ainda doía, não deixava. Falei. Marcelo, quando eu precisei de você, quando sua mãe morreu e eu fiquei sozinho, onde você estava? Quando eu te liguei chorando de madrugada porque a casa estava vazia demais e eu não conseguia dormir, o que você fez? Você disse que tinha que trabalhar cedo, que não podia ir, e desligou. Você lembra disso? Ele arregalou os olhos. Lembrava. Claro que lembrava. Então agora você quer uma chance? Agora que você está precisando? Não é assim que funciona, filho. Comecei a andar de volta para o asilo. Ele me seguiu. Pai, espera, por favor. Parei. Virei. O prazo da intimação está correndo. Você tem até o fim da próxima semana. Usa esse tempo para pensar. Para realmente pensar no que você fez. E quando você entender, quando você realmente entender, aí a gente conversa de novo. Entrei no asilo. Deixei ele lá fora. Sozinho. E dessa vez, eu não olhei para trás. Na sexta-feira de manhã, acordei mais cedo que o normal. 5 da madrugada. Tava escuro ainda. Fiquei olhando para o teto, pensando, revirando tudo na cabeça. As palavras do velho sobre a raiva, a cara do Marcelo ontem, o choro do Gabriel, a carta da Lourdes, tudo misturado. Levantei da cama, sentei na cadeira perto da janela e deixei a memória me levar. Voltei para o dia do enterro da Lourdes. Aquele dia horrível que eu tentava esquecer, mas não conseguia. Foi num sábado de junho. Tava frio, chuviscando. O cemitério estava vazio. Poucas pessoas tinham ido. Alguns parentes distantes. 2 vizinhos. 3 amigas da Lourdes do tempo que ela dava aula. E o Marcelo. Ele chegou atrasado. Meia hora atrasado. Quando o caixão já estava sendo baixado. Veio de terno, gravata. Mas o olho dele estava seco. Não tinha lágrima. Não tinha dor no rosto. Ele ficou ali, parado, de braços cruzados, enquanto eu me despedaçava, enquanto eu via a mulher da minha vida ser enterrada. Ele só olhava para o relógio. Quando acabou, ele veio até mim. Me deu um abraço rápido, fraco, e disse que precisava ir, que tinha uma reunião importante no trabalho na segunda de manhã e precisava se preparar. Uma reunião. A mãe dele tinha acabado de ser enterrada e ele estava preocupado com uma reunião. Eu lembro que eu segurei o braço dele, apertei e falei, Marcelo, fica, só hoje, só algumas horas, por favor. Ele olhou para mim e nos olhos dele eu não vi compaixão, não vi pena, não vi amor, eu vi incômodo, como se eu tivesse pedindo algo absurdo. Ele soltou o braço. Pai, eu realmente preciso ir, a gente conversa depois. E foi embora. Me deixou ali, no cemitério, sozinho, debaixo de chuva fina, olhando para o túmulo da Lourdes. Foi nesse dia que alguma coisa morreu dentro de mim. Alguma coisa que nunca mais voltou. A esperança. A esperança de que meu filho realmente se importava.
de que ele um dia ia acordar e perceber. Mas ele nunca percebeu. E eu parei de esperar. Fiquei ali sentado na cadeira até o sol nascer, até a luz entrar pela janela, até ouvir o barulho do asilo acordando, a sineta, os passos, as vozes. Desci para o café, comi meu pão, tomei meu café ralo e voltei para o quarto. O celular tocou. Era o Dr. Renato. Atendi. Bom dia, Sr. Arlindo. Tudo bem? Falei que sim. Ele continuou. Tenho uma atualização. Seu filho contratou um advogado. Ontem à tarde, o escritório dele entrou em contato comigo. Eles querem agendar uma audiência de conciliação. Meu coração acelerou. Conciliação? Ele explicou. Sim, é um procedimento comum. As duas partes se reúnem para tentar um acordo antes de seguir com o processo. O senhor quer aceitar? Pensei por um momento. Conciliação. Acordo. Isso significava que o Marcelo estava começando a entender a gravidade da situação, que ele estava percebendo que não era brincadeira. Falei, Dr. Renato, o que o senhor acha? Ele respirou fundo. Olha, Sr. Arlindo, juridicamente o senhor tem todas as cartas na mão. A documentação está impecável. Os bens estão devidamente registrados. A doação que o senhor fez foi legal e registrada em cartório. Se for para a justiça, o senhor ganha. Mas conciliação pode ser uma oportunidade para o senhor ouvir o que seu filho tem a dizer e para o senhor expor as suas condições. Condições. Eu gostei dessa palavra. Marca a audiência. Mas eu quero que seja na semana que vem, quarta-feira. Dá tempo? Ele confirmou. Dou um jeito. Vou entrar em contato com o advogado dele e confirmo com o senhor. Desliguei. Sentei na cama. E pela primeira vez, comecei a pensar no que eu realmente queria. Qual era o meu objetivo? Era só fazer o Marcelo sofrer? Só vingar? Ou era fazer ele entender? Fazer ele aprender? Eu não tinha certeza. Mas eu sabia uma coisa. Eu não ia voltar atrás sem que ele provasse. Provasse que ele entendia. Provasse que ele tinha mudado de verdade. E não só porque estava com medo de perder alguma coisa, mas porque ele realmente se arrependia do que fez. À tarde, eu estava no pátio quando a senhora de cabelo branco sentou do meu lado. Dessa vez ela falou, Seu Arlindo, posso te fazer uma pergunta? Olhei para ela. Pode. Ela hesitou. O que o seu filho fez para você ficar tão bravo? Respirei fundo. Pensei se devia contar. Mas no fim, contei. Contei tudo. Do abandono, da falta de respeito, do dinheiro, do funeral, de tudo. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela assentiu. Entendo. Mas posso te dizer uma coisa? Concordei. Ela continuou. Eu tô aqui faz 6 anos. Meu filho nunca veio me visitar. Nem uma vez. Eu sei onde ele mora. Sei que ele tá bem. Mas ele simplesmente sumiu da minha vida. E sabe o que eu mais me arrependo? Olhei para ela, esperando. Eu me arrependo de não ter dito o que eu sentia quando ainda dava tempo. De ter guardado tudo. De ter fingido que estava tudo bem. Porque agora ele nem sabe o quanto ele me machucou. E eu vou morrer sem ele saber. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Ela tocou na minha mão. Você ainda tem uma chance. Seu filho ainda tá tentando. Ainda tá vindo aqui. Ainda tá te procurando. Mesmo que seja por interesse. Mesmo que seja porque ele tá com medo. Mas ele tá. E isso é mais do que muitos aqui têm. Então usa essa chance. Não para perdoar fácil, mas para falar a verdade. Para colocar tudo para fora. Para fazer ele entender de verdade. Ela se levantou. Pensa nisso. E foi embora. Fiquei ali, sozinho, pensando. Ela tinha razão. Eu ainda tinha uma chance. Uma chance de fazer o Marcelo entender. De fazer ele enxergar. E talvez, só talvez, de consertar alguma coisa. Mas não ia ser do jeito dele. Não ia ser nas condições dele. Ia ser nas minhas. Na audiência de conciliação eu ia falar. Ia colocar tudo para fora. Ia fazer ele ouvir cada coisa que eu guardei durante anos. Cada mágoa, cada decepção, cada dor. E aí, dependendo da reação dele, dependendo do que ele dissesse, do que ele fizesse, eu ia decidir. Ia decidir se ainda havia salvação, ou se era tarde demais. Voltei para o quarto, peguei o celular. E mandei uma mensagem para o Marcelo. A primeira mensagem que eu mandava desde que tinha chegado ali. Quarta-feira, 10 da manhã, fórum. Vamos conversar. E desliguei o celular. Não queria resposta. Não queria discussão. Só queria que ele soubesse.
que se preparasse, porque ia ser um dia longo. Na quarta-feira de manhã, o Dr. Renato passou no asilo para me buscar. 9h30. Eu estava pronto. Camisa social, calça de alfaiataria, sapato engraxado. Tudo que eu tinha de melhor. Porque eu não ia aparecer naquela audiência parecendo um coitado. Entrei no carro dele. A gente foi em silêncio. Ele só disse que estava tudo preparado, que eu só precisava falar a verdade. E era isso que eu ia fazer. Chegamos no fórum às 10 em ponto. Prédio velho, escada de mármore, corredor com cheiro de processo antigo. O Dr. Renato me guiou até uma sala no segundo andar. Sala de conciliação. Bateu na porta. Entramos, e lá estava o Marcelo, sentado do outro lado da mesa. De terno cinza, gravata azul, cabelo penteado. Mas os olhos dele estavam fundos, cansados. Ao lado dele, um homem de uns 50 anos. Terno preto, pasta de couro. O advogado dele. Eles se levantaram quando a gente entrou. O conciliador, um homem magro de óculos, pediu para todo mundo sentar. A mesa era comprida. Eu e o Dr. Renato de um lado. O Marcelo e o advogado dele do outro. O conciliador na cabeceira. Ele abriu uma pasta. Leu alguns papéis. E começou. Bom, estamos aqui para tentar um acordo entre o Sr. Arlindo Ferreira e o Sr. Marcelo Ferreira. A questão envolve doação de bens e possível reversão. Sr. Arlindo, o senhor gostaria de começar? Olhei para o Marcelo. Ele me olhava de volta, esperando. Respirei fundo e comecei. Marcelo, você sabe por que a gente está aqui? Ele balançou a cabeça. Não, pai, eu não sei. Eu não sei o que o senhor fez. Não sei o que é essa história de bens. Olhei para o Dr. Renato. Ele abriu a pasta dele, tirou uns documentos e passou para o conciliador. Depois passou uma cópia para o advogado do Marcelo. Eu continuei. Então deixa eu te explicar. Faz um ano eu fiz uma doação. Uma doação legal, registrada em cartório, reconhecida em firma, de todos os meus bens para você. A casa onde eu morava, a casa onde você cresceu, aquela casa em Contagem. Tá tudo no seu nome, desde o ano passado. O Marcelo arregalou os olhos. O quê? O advogado dele começou a ler o documento. Rápido, virando página, conferindo. O Marcelo olhou para ele. Isso é verdade? O advogado assentiu. É, a doação foi feita legalmente. Tá tudo registrado. O Marcelo me olhou de novo, confuso. Mas pai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor não me contou? Eu deixei o silêncio pesar. Depois falei. Porque eu queria ver. Queria ver se você ia me procurar. Se você ia se importar comigo sem precisar de nada em troca. E você não procurou. Você me esqueceu. Até o dia que decidiu me jogar num asilo. Ele abaixou a cabeça. O Dr. Renato continuou. Mas tem um detalhe no documento. Uma cláusula. A doação é reversível em caso de ingratidão. E abandono de idoso é considerado ingratidão pela lei. O advogado do Marcelo levantou a mão. Mas espera. O Sr. Arlindo foi colocado num asilo porque não tinha quem cuidasse dele. Isso não é abandono. É uma medida de proteção. O Dr. Renato sorriu. Um sorriso frio. Medida de proteção? O Sr. Arlindo tem 71 anos. Ele é lúcido. Ele é capaz. Ele não precisava de asilo. Ele foi colocado lá contra a vontade dele. Sem consulta. Sem consentimento. E mais. O filho parou de visitá-lo. Parou de ligar. Parou de se comunicar. Até precisar de alguma coisa. Isso sim é abandono. O Marcelo se levantou. Pai, eu não abandonei o senhor. Eu levantei também. Só o quê, Marcelo? Só me esqueceu? Só decidiu que eu não valia o esforço? Senta. Minha voz saiu firme, dura. Ele sentou. Eu continuei de pé. Você quer saber por que eu fiz essa doação? Porque eu coloquei tudo no seu nome. Porque eu achei que talvez, só talvez, isso fizesse você perceber. Perceber que eu ainda existia. Que eu ainda era seu pai. Mas você não percebeu nada. Você continuou me ignorando. Até o dia que você resolveu se livrar de mim de vez. O conciliador tentou acalmar. Senhor Arlindo, por favor, vamos tentar manter a calma. Eu olhei para ele. Calma? O senhor quer que eu tenha calma? Eu trabalhei 38 anos. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa ficou doente. Paguei tudo para ele. Escola, faculdade, carro, casa, casamento, tudo. E quando eu fiquei velho, quando eu precisei dele,
Ele me jogou fora. E o senhor quer que eu tenha calma? O conciliador ficou em silêncio. Eu sentei de novo. Olhei para o Marcelo. Agora você entende? Entende por que você recebeu aquela intimação? Porque eu quero reverter a doação. Quero tirar a casa do seu nome. Quero vender. Quero fazer o que eu quiser com o que é meu. Porque você não merece. O Marcelo começou a chorar. Lágrima escorrendo no rosto. Ele colocou a mão no rosto. Pai, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode consertar isso. A gente pode... Eu interrompi. Pode o quê? Voltar no tempo? Desfazer tudo que você fez? Não pode, Marcelo, não pode. O advogado dele tentou falar. Senhor Arlindo, o senhor tem todo o direito de estar chateado. Mas vamos tentar ser razoáveis. Uma reversão de doação é um processo complexo. Pode levar tempo. Pode gerar custos. Não seria melhor a gente chegar num acordo? Olhei para ele. Que tipo de acordo? Ele olhou para o Marcelo. Depois para mim. O senhor Marcelo está disposto a retirar o senhor do asilo, levá-lo de volta para casa, cuidar do senhor, garantir que o senhor tenha tudo o que precisa. Eu quase ri. Cuidar de mim? Agora? Depois de tudo? Por que ele está com medo de perder a casa? O Dr. Renato falou. Senhor Arlindo, a decisão é sua, mas eu preciso te dizer. Se o senhor aceitar voltar para a casa dele, a gente pode pausar o processo, ver como as coisas evoluem. Se ele realmente cumprir o que prometeu, a gente arquiva. Se ele não cumprir, a gente retoma e pede a reversão. Olhei para o Marcelo. Ele me olhava, esperançoso, desesperado, quebrado. E eu pensei. Pensei em tudo. Na Lourdes, no Gabriel, no velho do asilo, na senhora de cabelo branco, em tudo que eu tinha passado. E falei, eu não vou aceitar. Não assim. Não porque você está com medo. Não porque você pode perder alguma coisa. O Marcelo se desesperou. Então, o que o senhor quer, pai? Me diz. Me diz o que eu preciso fazer. Levantei. Olhei nos olhos dele. Eu quero que você entenda, de verdade. Não quero palavra. Não quero promessa. Quero que você prove. Prove que você mudou. Que você se importa. E quando você provar, quando eu tiver certeza, aí a gente conversa. Comecei a andar em direção à porta. O Dr. Renato me acompanhou. O Marcelo levantou. Pai, espera. Me dá uma chance. Por favor. Parei na porta. Virei. Você tem uma semana. Uma semana para mostrar quem você realmente é. Depois disso, eu tomo minha decisão. E saí. Deixei ele lá. Com o advogado. Com o desespero. Com a dúvida. Durante aquela semana, o Marcelo apareceu no asilo todos os dias. Todos. Na quinta de manhã, ele chegou com o Gabriel. Os dois entraram no meu quarto. O menino correu e me abraçou. Chorou. O Marcelo ficou parado na porta. Não pediu nada. Não falou de casa. Não falou de doação. Só disse, pai, eu vim porque eu quero estar aqui. Não porque eu preciso. Porque eu quero. E ficou. Ficou a manhã inteira. Almoçou comigo no refeitório. Comida ruim de asilo. Ele comeu sem reclamar. O Gabriel conversou comigo sobre escola, sobre futebol, sobre as coisas dele. E o Marcelo só ouviu, observou, como se tivesse redescobrindo alguma coisa. Na sexta, ele voltou, sozinho dessa vez. Trouxe uma caixa, abriu na minha frente. Dentro tinha foto. As mesmas fotos que eu tinha na minha caixinha. Mas ele tinha trazido outras. Fotos que eu nem sabia que existiam. Ele sentou do meu lado na cama. Foi mostrando uma por uma. Essa aqui é do dia que o senhor me ensinou a andar de bicicleta. Eu lembro. O senhor correu atrás de mim a tarde inteira. Outra foto. Essa é do dia da minha formatura do colegial. O senhor e a mãe na primeira fila. Eu lembro que o senhor chorou. Mais uma. Essa é do meu casamento. O senhor dançou com a mãe. Eu nunca tinha visto o senhor dançar antes. Ele parou. Olhou para mim. Eu esqueci dessas coisas, pai. Eu esqueci de tudo que o senhor fez. E eu passei essa semana inteira relembrando, tentando entender quando foi que eu me perdi. Quando foi que eu virei essa pessoa. No sábado, ele trouxe a Andréia. Ela entrou no quarto de cabeça baixa. Não me olhou nos olhos no começo. O Marcelo empurrou ela de leve. Ela respirou fundo e falou, seu Arlindo, eu vim pedir desculpa. De verdade. Eu fui cruel com o senhor. Eu tratei o senhor como um problema, como um peso. E o senhor não merecia isso.
Nada do que aconteceu justifica o jeito que eu tratei o senhor. Ela levantou a cabeça. E eu vi. Vi lágrima nos olhos dela. Vi arrependimento de verdade. Eu cresci sem avô, sem avó, sem ninguém. E quando eu casei com o Marcelo, eu não sabia como lidar com isso. Com família, com responsabilidade. E eu acabei afastando ele do senhor. E eu peço desculpa por isso. Ela enxugou o rosto. Se o senhor quiser, se o senhor aceitar, eu queria tentar de novo. Do jeito certo dessa vez. No domingo, o Marcelo apareceu com marmita. Comida caseira, feita por ele. Eu lembrei que o senhor gostava de frango com quiabo. Faz tempo que eu não cozinho. Mas tentei fazer igual a mãe fazia. A gente comeu junto. Ali no quarto. Sentados na cama. Conversando. De verdade. Sem assunto de casa. Sem assunto de bens. Só pai e filho. Conversando. Ele me contou das dificuldades dele no trabalho. Dos medos dele. De como ele se sentia pressionado. De como ele estava perdido. E eu ouvi. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ele estava sendo sincero. Que ele estava se abrindo de verdade. Na segunda, ele trouxe papéis. Sentou na cadeira. Pai, eu conversei com meu advogado. E eu quero que o senhor saiba. Eu não vou contestar a reversão. Se o senhor quiser tirar a casa do meu nome, eu aceito. Eu entendo. Eu mereço. Olhei para ele. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ele respirou fundo. Porque eu entendi. Finalmente entendi. O senhor não estava me testando para me ferrar. O senhor estava me testando para ver se eu ainda tinha salvação. E eu falhei. Mas eu não quero falhar de novo. Não quero perder o senhor de verdade. E se eu tiver que perder a casa para não perder meu pai, então que eu perca a casa. Na terça, o último dia da semana que eu tinha dado, ele chegou de manhã cedo, antes do café. Bateu na porta do quarto. Entrou. E se ajoelhou na minha frente. Pai, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ele chorava, soluçava. Eu fui um filho horrível. Eu fui egoísta. Eu fui ingrato. E eu não tenho desculpa. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Eu só esqueci de mostrar. Esqueci de falar. Esqueci de estar presente. Mas eu quero mudar. Eu juro que eu quero. Coloquei a mão na cabeça dele. Senti o cabelo dele. Igual quando ele era criança e tinha pesadelo e vinha para o meu quarto. Falei devagar. Levanta, Marcelo. Ele levantou. Enxugou o rosto. Eu continuei. Você mudou. Eu vi. Vi você aqui todo dia. Vi você tentando. Vi você sendo honesto. E isso é o que eu queria. Não era sobre a casa. Nunca foi. Era sobre respeito. Era sobre você entender o que você fez. Respirei fundo. Eu não vou reverter a doação. A casa continua no seu nome. Os olhos dele se arregalaram. Mas... Levantei a mão. Mas eu não vou voltar a morar com você. Eu vou sair daqui. Vou alugar um apartamento pequeno, perto de você. E a gente vai reconstruir isso. Do jeito certo. Com respeito. Com presença. Com verdade. Ele me abraçou. Forte. E eu abracei de volta. E naquele momento eu senti. Senti que tinha valido a pena. Todo o sofrimento. Toda a dor. Porque agora ele entendia. Agora ele sabia. No fim, não era sobre vingança. Era sobre ensinar. Era sobre fazer ele acordar. E ele acordou. A Lourdes teria ficado orgulhosa. Porque no final, eu não perdi meu filho. Eu o encontrei de novo. E dessa vez, para sempre. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, eu peço. Comenta aí embaixo. Conta se você já passou por algo parecido. Se você já se sentiu abandonado, ou se você já abandonou alguém e se arrependeu. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas toda segunda chance precisa ser merecida. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Com alguém que está passando por isso. Ou com alguém que precisa acordar antes que seja tarde demais. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Porque todo dia tem uma história aqui. Uma história de vida, de luta, de superação. E quem sabe, a próxima pode ser a sua.